se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. Impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico rumo à sua aprovação no exame de suficiência. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. E o tema mais votado para a gente poder conversar aqui hoje foi o quê? Cronograma intensivo de estudos para sua aprovação no exame de suficiência em 30 dias. E vai ser exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula de hoje, né? Esse foi o tema mais votado, beleza, beleza? E para você que não sabe como é que a parada funciona, é assim, ó. Toda semana a gente faz uma votação, a gente escolhe o tema da aula, né? Eu coloco lá os temas para votação lá no Instagram, né? A gente faz uma enquete lá, vocês votam e o tema mais votado é o que a gente traz aqui para nossa aula no YouTube, né? Então quem escolhe o tema da aula são vocês, né? Então aproveita para poder me seguir lá no Instagram, @prof.oswaldomarques, coloca lá para você poder me acompanhar e participar, né? E ver os conteúdos diários que eu posto por lá também, para você poder ficar por dentro. Legal? Beleza. Gente, mas para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje, né? Acabei me empolgando, nem falei com vocês aqui anteriormente. Gente, dá aquele feedback aí para mim, me diga se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo certinho aí com vocês, para a gente poder tocar aqui o barco da nossa aula de hoje. Coloca aí. Enquanto vocês vão falando, eu vou beber aqui um carocinho d'água. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. O áudio está bom, todo mundo me ouvindo bem. Beleza, beleza. Maravilha, show de bola, show de bola. Gente, então, qual é a nossa missão aqui para hoje? Nossa missão aqui para hoje é eu desenhar para vocês um cronograma de estudos que nós vamos seguir juntos ao longo aí das próximas 3 semanas logo, certo? Então, vamos fazer isso aqui por partes para poder não esticar demais a baladeira. Vamos estruturar aqui um processo para que você seja aprovado no exame de suficiência em 30 dias. E eu vou colocar aqui no nosso cronograma de estudos aqui agora o que nós vamos fazer nas próximas 3 semanas. Combinado? Beleza, beleza? Maravilha. Gente, e eu sei que falar e passar na prova do exame de suficiência assim, em 30 dias, né, soa quase como se fosse um milagre, né, digamos assim, né? Você pensa assim, Oswaldo, a matemática não fecha, cara, como é que pode? Como é que tu vai pegar 591 conteúdos, um edital enorme, né, compactar em 30 dias para poder passar no CFC, né, assim, só quase como se fosse um milagre, né? E eu entendo, né, se eu estivesse no teu lugar, provavelmente eu pensaria a mesma coisa que você. Mas, gente, de coração, assim, com toda a tranquilidade do mundo, né, ao longo de mais de 10 anos preparando e ensinando estudantes e profissionais da contabilidade a serem aprovados no exame de suficiência, eu já treinei mais de 50 mil alunos para serem aprovados no CFC, né, e nós temos uma vasta bagagem de alunos nossos que foram aprovados, né, como esses que você pode ver aqui na tela aqui agora, que foram aprovados no exame de suficiência em 30 dias, do mesmo jeito que você vai aprender aqui agora. Solta na tela aí, produção, vai comigo. Eu fui aprovada no CFC estudando em 30 dias. Eu passei no CFC estudando em 30 dias. Eu passei no CFC estudando em 30 dias. Tá vendo aí? Ah, moleque, show de bola. Olha, daqui a pouco serão vocês que estarão aqui no próximo vídeo, né, que a gente vai fazer na próxima edição, que vocês estarão lá como alunos nossos, se Deus quiser e Ele há de querer, aprovados aí no exame de suficiência. Estou falando isso só para poder inspirar, né, vocês acreditarem que também são capazes de conseguir passar na prova. E apesar disso parecer meio
meio distante, né, talvez para cada um de vocês, mas o grande detalhe, pessoal, é que 80% da prova está em 20% do edital. Se você for querer efetivamente estudar o edital inteiro para poder passar na prova do exame de suficiência, aí não precisa de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você precisa de 1 ano, 2, para você poder ver todo o conteúdo que está no edital. É muita coisa. Se for para levar ao pé da letra tudo que está lá, a risca, efetivamente você teria que precisar de pelo menos 1 ano aí pela frente para poder estudar tudo. Só que não precisa, né? Assim, tem os conteúdos queridinhos que a banca coloca, né? E a gente consegue fazer esse mapeamento, né, de entender o que e como a banca cobra os conteúdos, para a gente poder concentrar suas energias nessa reta final naqueles conteúdos que a gente entende que efetivamente são os mais importantes, né? Aqueles que são os mais cobrados na prova do CFC, para que você efetivamente consiga concentrar energia naquilo que você precisa, de fato, né? Assim, um grande detalhe é que na altura do campeonato tem um ditado que diz assim, né? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. E aí aqui é onde está o grande detalhe da história. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar em cima dos conteúdos que é o top da galáxia, os que são os mais importantes para a gente poder efetivamente chegar e é o resultado da aprovação para que você possa, de fato, né, a gente possa comemorar juntos esse resultado. Legal? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui uma planilha, né, um cronograma que eu montei aqui para poder disponibilizar para vocês, onde a gente vai colocar o cronograma que a gente vai ver ao longo das próximas 3 semanas, tá? E aí devagarzinho a gente vai desenvolvendo juntos aqui o nosso trabalho para que vocês possam ver como é que vai funcionar o fluxo a partir dos próximos dias. Combinado? Todo mundo a postos? Então vamos lá, produção. Bota o slide aí na tela para mim. O slide não, né? Hoje é o Excel aqui, né? Muito bem. Gente, coloquei aqui a partir da próxima semana, né? Hoje é dia 24, não é isso? Hoje 24 de março, né? Então aqui o nosso cronograma que a gente vai fazer a partir da nossa próxima semana. Muito bem. Então o que a gente vai fazer? Na próxima semana, a gente vai ter uma mudançazinha na nossa estrutura de aulas. Normalmente, a nossa aula ao vivo acontece dia de terça-feira, não é assim? Beleza. Toda terça-feira a gente tem aula aqui no YouTube. Pois bem, na próxima semana, pelas próximas 3 semanas, as nossas aulas não vão ser dia de terça. Vão ser segunda, quarta e quinta. Então já anota aí na tua agenda, segunda, quarta e quinta. E aí como é que vai funcionar isso aqui, ó? Na segunda-feira a gente vai ter uma aula. Vai ser sobre o que, Oswaldo? Essa aula a gente vai fazer uma votação e escolher. E eu já vou te dizer aqui de forma prévia quais são os assuntos. Procedimentos periciais, subvenção governamental e atos e fatos contábeis. Você vai escolher qual é o tema que você vai querer para a aula de segunda-feira. Isso aqui, essa enquete, a gente vai fazer no domingo, no dia 29. Certo? Então, no domingo, dia 29, a gente faz a enquete com a votação e o tema mais votado vai ser o tema da aula de segunda-feira, no dia 30. Beleza? Pronto. Feito isso, eu vou passar uma tarefa de casa que vocês vão fazer aqui na terça-feira, no dia 31. Vou passar um simulado só com questões sobre o tema que a gente for dar aula aqui, ó. Certo? Então, suponhamos que o tema seja procedimentos periciais, por exemplo. Então, eu vou fazer um mini simulado para vocês, para a gente poder responder juntos, só com questões sobre procedimentos periciais. Então, a gente vai pegar e você vai ter a terça-feira aqui como tarefa de casa para responder esse simulado. Pois bem, feito isso, quarta-feira a gente vai ter uma aula mais estratégica. Na quarta-feira a gente vai trabalhar sobre como... Aqui ficou pequenininho a letra, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui, ó. Como aumentar o percentual de acerto nas questões na prova. Aqui a gente vai trabalhar isso aqui na nossa quarta-feira. Quarta-feira, nossa aula sobre como aumentar o percentual de acertos na prova. Quinta-feira a gente vai responder o mini simulado. Então aqui na segunda a gente vai ter a aula sobre um desses temas aqui. Terça-feira vocês vão ter o dia para poder responder essa tarefa de casa. Então não tem aula comigo aqui, mas vocês vão ter a tarefa de casa para poder responder. Quarta-feira a gente vai ter a nossa aula mais estratégica, né, sobre como aumentar o percentual de acertos na prova. E na quinta-feira a gente vai ter o nosso primeiro mini simulado. Pronto. E a gente fecha o conteúdo da nossa primeira semana de aulas ao vivo de aquecimento, né, Oswaldo? Aquecimento? Aquecimento para quê? Já eu explico o que é o aquecimento. Vamos aqui para a nossa segunda semana. Na segunda semana a gente também vai fazer uma votação. Então a gente vai fazer uma votação aqui, na verdade a votação acontece no domingo, né? Então domingo a gente faz a votação e aí a gente vai ter a nossa aula aqui, que vai ser ou sobre fluxo de caixa, ou sobre notas explicativas, ou sobre DRE. Suponhamos que o tema mais votado seja fluxo de caixa. Então, vou fazer uma tarefa de casa para vocês responderem na terça-feira. E aí, na
Quinta-feira a gente vai responder o nosso mini simulado, né? Então vocês vão ter terça para resolver e a quinta para a gente poder responder o simulado juntos. E na quarta a gente vai ter uma aula também mais estratégica, né? Assim como a gente teve aqui nessa primeira semana, vai ser uma aula sobre os assuntos mais importantes que devem ser cobrados para que você que quer passar no exame de suficiência em 30 dias, a gente vai ver aqui nessa aula do dia 8, né? Então, essas 2 semanas aqui, gente, são semanas de aquecimento. Oswaldo, aquecimento para quê? Agora sim, volta para mim aqui, produção. Vem para cá. Ó. O que nós vamos fazer? Vocês mandaram muitas perguntas esses dias aqui pra gente, lá pelo Instagram, perguntando, Oswaldo, dá tempo começar a estudar agora para passar no exame de suficiência, enfim. E, gente, dá tempo. Se você começar a partir de agora, dá tempo suficiente, né, para você conseguir passar no CFC estudando em 30 dias, como eu mostrei a alguns dos nossos alunos aqui que foram aprovados no CFC. E aí o que eu vou fazer para poder te ajudar nessa jornada para que você seja efetivamente aprovado no exame de suficiência em 30 dias? Eu estou preparando um curso que eu estou chamando de Intensivo CFC Gratuito. Esse curso vai ter aulas ao vivo, como eu estou mostrando para vocês aqui. A gente vai ter 2 semanas aí de aulas de aquecimento, mais 1 semana de aula de conteúdo técnico, né? Para a gente poder afiar o machado e você aprender como ser aprovado no exame de suficiência. Oswaldo, paga alguma coisa para poder participar desse curso? Não. Não paga nada para você poder participar desse curso. Ele é gratuito. E aí, como é que você vai fazer para participar? Vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode fazer a sua matrícula. Vai ter um link que vai estar fixado no chat também, para você poder se inscrever. E vai ter um link que vai estar aqui, ó, aparecendo na descrição aqui do... Um link não, né? Vai ter uma imagem aparecendo aqui na tela, né? E aí você vai escanear o seu celular, né? E aí vai aparecer uma página de matrícula, você pode se inscrever lá gratuitamente e poder participar junto com a gente do curso intensivo CFC gratuito para eu poder te ensinar como ser aprovado no exame de suficiência em 30 dias. Para eu poder te ensinar efetivamente o que e como você estudar, para você poder concentrar suas energias naquilo que de fato importa para a tua aprovação, para que você consiga efetivamente chegar ao resultado. E, gente, isso é plenamente possível, não tem jeitinho milagroso, não tem entrelinhas, não tem blá blá blá, não. O que tem é um método estruturado, planejado, para a gente poder focar nos conteúdos que são os mais importantes para você poder passar na prova. É isso que a gente vai fazer, né? Concentrar as energias dentro daquele edital enorme, a gente vai fazer uma peneira zona gigante e filtrar só os conteúdos que é o creme de creme, né? O top da galáxia, digamos assim, né? Para a gente poder, de fato, chegar muito bem preparado na prova do exame de suficiência para você conseguir o seu resultado, né? Aí você vai me perguntar, Oswaldo, mas se é de graça, para que eu tenho que me inscrever? Não é só eu aparecer aqui, não? Gente, para você poder participar do curso, você precisa receber o acesso para as aulas ao vivo, as apostilas que a gente vai poder mandar, os simulados que vão ser entregues, né? Tudo isso a gente vai mandar com antecedência para que você possa se preparar. Alguns de vocês querem imprimir o material, outros de vocês querem tentar responder as questões com antecedência, enfim. Então o que a gente vai fazer é criar um canal de comunicação exclusivo com quem quer participar desse programa de treinamento. Então, aos que quiserem participar junto comigo, vocês vão poder fazer a matrícula de vocês e participar do nosso evento de forma 100% gratuita, beleza? Muito bem, então clica aí, faz a tua matrícula para você poder participar também, para a gente poder trilhar essa jornada juntos aí rumo à tua aprovação, certo? Gente, outro detalhe importante que eu quero salientar para vocês aqui, né, é o seguinte, quando você fizer a sua matrícula, você vai ser direcionado para o nosso grupo de estudos oficial no WhatsApp. Lá vai ser o nosso canal oficial de comunicação, né? E aí o detalhe importante é o seguinte, vai aparecer aqui embaixo, vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo no YouTube, os nossos números oficiais de atendimento. Se você precisar de ajuda, você vai entrar em contato com esses números oficiais de atendimento para você poder receber algum suporte, algum comunicado, alguma coisa que você precise, certo? Qualquer outro número que falar com você, que não seja esses que estão aqui embaixo, né? Não sei se a produção consegue colocar os números aqui também aqui na tela, mas também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí o que acontece? Qualquer outro número que falar com você, deleta, bloqueia, exclua do seu WhatsApp para sua segurança, para que você não incorra no risco de cair em algum tipo de armadilha de falar com algum estranho mal intencionado. Legal? O nosso curso ele vai ser 100% gratuito, então não tem nenhuma cobrança
adicional para você. E eu estou falando isso, né? Porque eu imaginava que isso acontecia com gente grande, né? Às vezes a gente atendia o telefone, né? E o Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica falava, né? O Itaú não manda mensagem, evite, não sei o que, isso é coisa que acontece com gente grande, né? E de repente, né? Acredito que o Oswaldo tá virando gente grande também, né? Porque, enfim, né? Tem pessoas maldosas aí se passando por nós na internet e às vezes eu fico triste, não só pelas pessoas maldosas que aparecem, mas pelo fato dos nossos próprios alunos que estão aqui recebendo as instruções aqui e de repente eles vão lá e querem adquirir algum curso por um valor que não existe, de um produto que não tem, né? Só porque o bonitão das tapioca lá falou que é mais barato, tá? Então, tô falando isso para poder resguardar vocês, para que vocês possam tomar cuidado, né? E só falar com os nossos números oficiais de atendimento, né? Assim você evita qualquer tipo de problema. Combinado, pessoal? Beleza, beleza? Maravilha, show de bola. Avisa os dados, volta para cá, produção. Então, recapitulando. Nós vamos ter 2 semanas com live de aquecimento, onde a gente vai ter conteúdos introdutórios, né? Aqui a gente vai ter aqui e aqui a gente vai ter votação para você poder escolher o tema da aula. Então aqui vocês vão poder votar em procedimentos periciais, subvenção governamental ou atos e fatos contábeis. Aqui você vai poder votar em fluxo de caixa, notas explicativas ou DRA. E aí o tema que for mais votado para essas aulas vai ser o tema do mini simulado que a gente vai ter na quinta-feira. Certo? Então, aqui a gente estuda o conteúdo técnico e aqui a gente vai responder mini simulado. Pronto. Então, aqui é a parte do nosso curso, a gente vai ter aula mais técnica, né? Mais técnica propriamente dita. A nossa aula mais estratégica vai acontecer aqui na quarta-feira, onde aqui a gente vai trabalhar sobre como aumentar o percentual de acerto nas questões na prova e aqui sobre os 10 assuntos mais importantes para quem quer passar no CFC em 30 dias. Pronto. Como esse simulado vai ser na quinta, vocês vão ter um tempo adicional para poder responder esse simulado, né? Porque se eu entrego na quinta e o próprio simulado vai ser respondido na quinta, vai ficar corrido. Então, feita a votação aqui na segunda-feira e a gente fez a nossa aula, eu já libero para vocês o mini simulado para que vocês possam ter a terça-feira, de repente, como um dia bom para poder responder esse mini simulado. Legal? Beleza. Feito isso, a gente entra efetivamente no nosso curso intensivo CFC gratuito, onde a gente vai ter aula segunda, quarta, quinta e domingo aqui também, ó. Pronto, show de bola. Só que aqui, esses dias, não vai ter votação de tema da aula. Aqui a gente já vai ter os temas pré-definidos, porque aqui a gente começa a entrar a fundo dentro do edital. Então aqui, nessa semana, a gente vai entrar na primeira semana do edital do exame de suficiência. Então aqui a gente vai estudar a primeira disciplina do edital. Qual é ela? A parte de teoria da contabilidade. Então, dentro da disciplina de teoria da contabilidade, tem 3 assuntos que, na minha opinião, são os mais importantes de todos. Quais são eles? Classificação de contas, natureza das contas contábeis e a parte de lançamentos contábeis, que é exatamente o que a gente vai trabalhar aqui durante essas nossas aulas. Gente, isso aqui é o pilar de sustentação para que a gente possa avançar para os demais conteúdos do edital. Volta para mim aqui, produção. Vamos lá. Lá na frente, em normas brasileiras de contabilidade, por exemplo, né, lá na turma Ninjas, a gente estuda um conteúdo chamado consolidação de balanço. Como é que você vai trabalhar consolidação de balanço se você não sabe estruturar um balanço? Não dá, né? Pois é. Então, perceba que dentro da contabilidade, os conteúdos, né, eles são uma escadinha. Um conteúdo chama o outro. Então, às vezes você está com uma dificuldade enorme de estudar e aprender um determinado conteúdo, às vezes não é nem porque você não tem a habilidade ou conhecimento técnico. É porque às vezes você está furando a fila, querendo aprender um conteúdo antes da hora. Então, por exemplo, voltando para cá, produção, bota o slide aí na tela de novo. Deixa eu só beber aqui um carocinho d'água. Pronto. Por exemplo, tem aluno que chega para mim às vezes dizendo: professor, cara, eu nunca aprendi lançamento contábil, a parada que não entra na minha cabeça, eu não consigo, não sei o quê. Gente, não tem como você aprender lançamento contábil sem você ter aprendido natureza das contas contábeis primeiro. E para você aprender natureza das contas contábeis, você obrigatoriamente tem que aprender classificação de contas. Um conteúdo chama o outro. É uma escadinha. Por isso que a gente está seguindo estritamente essa ordem. Por que essa ordem? Volta para mim aqui, ó. Vamos pensar junto aqui, ó. O que é um lançamento contábil?
Lançamento contábil é uma transação, certo? Uma transação que aconteceu. Quando você tem uma transação que ela aconteceu, você tem duas contas. Se uma transação aconteceu, obrigatoriamente duas contas vão ser movimentadas, pelo menos duas, né? Então, para que você possa fazer o lançamento contábil, você precisa saber quem foi que aumentou, quem diminuiu. E para poder fazer isso, você tem que saber quais são as contas que estão sendo trabalhadas. Então você volta lá para a classificação de contas. Para você poder fazer o lançamento contábil, você precisa saber se o lançamento ele vai ser a débito ou a crédito. Para poder saber se o lançamento é a débito ou a crédito, você tem que voltar lá para a natureza das contas. Percebe? Ou seja, na verdade, lançamento contábil nada mais é do que a estruturação do entendimento entre classificação de contas e natureza das contas contábeis. Se você aprende bem esses dois conteúdos, naturalmente você vai conseguir avançar nos demais. Porque aí você vai aprender que lançamento contábil de boaça. Por quê? Porque você aprendeu a base. E aí você aprendendo a base, lá na frente a gente vai estudar consolidação de balança, equivalência patrimonial, investimento em coligadas, por exemplo, que são conteúdos mais avançados, que se você souber a base aqui, você vai estar preparado. Então, às vezes, a tua falta de conhecimento, que tu acha que está com falta de conhecimento, às vezes tu está espremendo o caldo para poder ver se tu aprende o conteúdo e tu não consegue, às vezes não é porque tu acha que é porque eu sou burro, jumento, tapado, abestado, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Ai, brincadeira, tu acha que eu dar uma catarrada aqui no meio da aula? Claro que não, né? É só para descontrair. Mas é só para você poder entender, gente, que quando você desobedece uma linha cronológica, você tem uma dificuldade enorme de aprender o conteúdo, porque você caiu de paraquedas numa base que você não sabe. É a mesma coisa a gente ir lá na frente, por exemplo, estudar custos, por exemplo. Como é que você vai estudar custeio por absorção se tu não sabe fazer uma classificação de contas? Se tu não sabe o que é um custo fixo, variável, direto, indireto, como é que você vai fazer? Não dá, né? Pois é. Aí é onde está o grande X da questão. E aí, te digo mais. Como é que você vai, por exemplo, aprender, saindo aqui de contabilidade de custos, entrando lá em contabilidade gerencial, por exemplo, como é que você vai aprender margem de segurança operacional se você não sabe calcular ponto de equilíbrio? Porque um conteúdo puxa o outro. Então, quando eu estou dando aula lá para os nossos alunos na turma Ninjas, por exemplo, que os alunos recebem um cronograma de estudos, gente, entenda cronograma de estudos não simplesmente como uma organização dos assuntos dia a dia da semana para poder estudar, porque isso é o básico. Isso é o básico. O mais importante dentro de um cronograma de estudos não é o fato de estar organizado lá o que você vai estudar em cada dia da semana, é o que você vai estudar em cada dia da semana. Porque você tem que pensar na ordem como os conteúdos vão ser colocados, para que você possa obedecer a cronologia de um conteúdo chamar o outro. E aí você tem um estudo mais fluido, onde você vai perceber a sua evolução à medida que você vai avançando nos conteúdos, você vai vendo que você vai resgatando o que você aprendeu para trás. E aí sim você vai evoluindo de uma forma mais sólida. Isso é legal porque serve até de revisão. Porque ao mesmo tempo que você está avançando no conteúdo, você está voltando para revisar. E aí você consegue efetivamente avançar e aprender legal os conteúdos. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Sim ou não? Coloque aí para mim no chat. Vamos lá. Deixa eu beber aqui um golinho d'água aqui, que hoje minha garganta tá seca, viu? Gente, horário das aulas. Horário das aulas. Segunda, quarta e quinta. Segunda, quarta e quinta, sempre às 20 horas. Certo? E o nosso desafio do simulado, que a gente vai fazer aqui no final, ó. Aqui a gente vai ter a aula 1, aqui a aula 2 e a aula 3, certo? E bem aqui a gente tem um simulado, ó. Esse simulado aqui, ó, vai acontecer às 16 horas. Às 16 horas, no domingo. Certo? Agora me deu um branco. Será 16 ou será 18 horas? Mas eu acho que era 16 horas mesmo. Mas depois eu confirmo para vocês, tá? Tem muito chão aí pela frente ainda, né? Muito bem. Se for o caso, depois a gente faz até uma votação para poder escolher melhor o horário desse simulado que vai acontecer no domingo, né? De repente vocês podem ver o horário aí que vocês julgam como sendo melhor. Legal? Mas, gente, a ideia é que a gente possa efetivamente nos organizar, para que a gente possa se organizar para que você consiga concentrar suas energias para poder passar na prova.
Assim, uma coisa que é muito claro para mim, que eu tenho certeza que provavelmente não é claro para você, e não é intuitivo, obviamente, você caiu de paraquedas aqui agora, né? Assim, você não conhece a banca, você não sabe como é que as questões são cobradas, você vê aquele edital enorme, dá logo um frio na barriga, né? Meu Deus, por que que eu deixei para estudar em cima da hora? Minha Nossa Senhora! E, gente, como a gente diz aqui em Fortaleza, não adianta querer chorar o leite derramado, né? A grande verdade é essa. Se você começou a estudar a partir de agora, paciência, né? Vamos fazer o melhor que a gente puder. A sorte é que ainda dá tempo de poder passar. É só você estudar de forma organizada, estruturada e seguindo um método, que é exatamente isso que a gente vai explicar para você aqui agora. Então, pessoal, o que vai acontecer? Ó? Durante o curso, a gente vai ter aulas ao vivo para a gente poder estudar o conteúdo técnico, só que não é estudar de qualquer forma, não. O que eu quero mostrar para vocês é uma estrutura cirúrgica para a gente poder extrair de cada conteúdo a parte específica que o examinador cobra na prova para a gente ir direto na veia no que de fato importa para poder cobrar, para poder você acertar as questões na prova. É assim que eu ensino lá para os nossos alunos da Turma Ninja. A gente faz um checklist para cada conteúdo, com um passo a passo do que você precisa saber para poder acertar aquela parte do assunto que o examinador cobra. Porque cai a norma inteira na prova, gente, não cai. Além do edital inteiro não ser cobrado na prova do exame de suficiência, porque tem um monte de conteúdo lá que sequer é cobrado, ou se foi cobrado foi há milênios de anos luz aí, né? Dentro de cada disciplina tem a parte específica que o examinador cobra. Então a gente vai montar um checklist e durante a nossa aula eu vou explicar para você aquela parte que o examinador cobra na prova para você poder ir bem cirúrgico lá e aprender o conteúdo. Feito isso, você vai receber também uma apostila. E a apostila vai com um resumo do que nós estudamos durante a aula, para você poder efetivamente consolidar aquele aprendizado. Você vai ter a aula para poder estudar, a apostila para você ter como complemento, para você poder efetivamente consolidar o seu aprendizado. Além disso, nós vamos ter as nossas baterias de exercícios, né? Então vão ter os simulados, os mini simulados que a gente vai fazer ao longo das nossas aulas. Então, para cada conteúdo que a gente for estudando, vai ter um mini simulado lá para você poder trabalhar, testar o seu conhecimento e aprender na prática como é que a banca cobra os conteúdos ao dia da prova. A FGV, que é a banca que vai aplicar a nossa prova do exame de suficiência, é uma banca traiçoeira, né? É uma banca capciosa, digamos, porque ela gosta muito de cobrar a letra da lei. E ela troca uma palavrinha por outra, tira um entendimentozinho, bota outro. É um detalhe que faz a questão ficar errada, né? E para quem tem um olho um pouco... como é que eu vou te dizer? Para quem tem os olhos ainda um pouco ingênuos, digamos assim, né? Não está amaciado ainda, de repente você não tem ainda a clareza de entender as pegadinhas que caem na prova. E eu vou te proteger quanto a isso durante as nossas aulas, porque eu vou te ensinar como é que você vai acertar a questão e eu vou te ensinar também as pegadinhas que a FGV coloca para que você não caia, né, e acabe errando uma questão, né, por inexperiência, né, ou por falta de preparo para que você consiga chegar ao resultado da tua aprovação. Então tá tudo pensado milimetricamente falando para que você consiga chegar efetivamente ao resultado da sua aprovação no exame de suficiência em 30 dias. Mas, Oswaldo, é porque eu trabalho o dia todo, eu chego em casa cansado, ainda vou cuidar da casa, tenho que preparar a comida dos meninos, sei lá que horas que eu vou estudar. Gente, bem-vindo ao mundo real. Porque do mesmo jeito que está acontecendo com você, acontece com praticamente todos os nossos alunos lá na Turma Ninjas. Ninguém tem assim, são poucos os que têm a vida privilegiada, né? De Oswaldo, só estou estudando para poder fazer a prova. Isso aí é o mínimo do mínimo, né? Assim, sei lá, 5% dos nossos alunos, né, tem esse privilégio de poder só estudar e de não estar trabalhando e não ter que conciliar com outras coisas. Gente, é natural, você vai estar trabalhando o dia todo, né? Você vai chegar em casa cansado, você vai ter o filho para poder cuidar, a casa para poder arrumar, tem que preparar a comida para outro dia. Eu sei de tudo isso. E é exatamente por isso que eu preparei o curso intensivo CFC gratuito de forma cirúrgica, focando especificamente nos detalhes que são os mais importantes, sem blá blá blá, sem mimimi, direto ao ponto no que de fato é importante para você concentrar suas energias nessa reta final. Não precisa se matar de estudar não, gente. 2 horinhas por dia já tá bom demais, é o suficiente para você poder passar na prova. Eu acredito que você tenha 2 horinhas aí para poder estudar por dia, não tem? Não dá para você estudar ali de 10 da noite até meia-noite? Ou então, de repente, tu acorda um pouquinho mais cedo, estuda ali de 4 até as 6 da manhã, por exemplo, ou então de 5 até as 7 da manhã, depois você sai para trabalhar. Gente, eu não estou dizendo que vai ser fácil, tá? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que é plenamente possível. Agora,
como tudo na vida, requer um pouquinho de dedicação, esforço e empenho da nossa parte. Né? Porque se você quer passar na prova, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Isso aí é indiscutível. Às vezes, por algum momento, talvez você precise abrir mão de alguma coisa em prol de outra, para que você consiga chegar ao resultado. Não dá para a gente abraçar o mundo com as pernas e fazer absolutamente tudo. Né? Aí é onde está o grande detalhe da história. Mas, seguindo a risco que eu vou te ensinar aqui, mesmo que você trabalhe o dia todo, mesmo que você seja pai ou mãe de família, precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos, mesmo que você esteja começando do zero, Oswaldo, não sei de nada, dá para passar na prova do exame de suficiência. E talvez você diga assim, mas Oswaldo, até sei, cara, assim, eu já trabalho no mercado, tem uma boa bagagem técnica. Gente, infelizmente a bagagem que você tem de mercado não serve para a prova, a não ser que você seja do setor contábil. Para quem é do setor contábil, e aí já tem uma certa familiaridade com balanço patrimonial, com DRE, de repente você já está com o pezinho para dentro, digamos assim, né? Você já está bem encaminhado. Mas dificilmente você tem um entendimento mais profundo sobre normas brasileiras de contabilidade, ou de repente você que é do setor fiscal ou do setor pessoal, digamos, praticamente quase nada do que você vê no seu dia a dia se aproveita para a prova. Porque da parte tributária e da parte trabalhista, quando cai é uma questão na prova. Da disciplina de Direito e Legislação Aplicada, nós temos uma questão tributária, uma questão trabalhista e uma questão societária. Então, o teu conhecimento de setor fiscal hoje, de Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, te contribui para acertar uma questão e olhe lá se ela cair. O teu conhecimento de parte trabalhista, né, folha de pagamento, FGTS, INSS e por aí vai, ela te contribui para você acertar uma questão na prova se essa uma questão cair. Percebe? Então, por isso que, por muitas vezes, tem tanta gente que às vezes reprova no exame de suficiência, não é nem por falta de conhecimento técnico. É porque o conhecimento que você tem não te ajuda no dia da prova. A grande questão é essa. A prova ela é predominantemente contábil. Né? Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade, elas são de 25 a 28 questões na prova. Então cai muito demonstração contábil, cai muita norma brasileira de contabilidade, cai muita estrutura conceitual, né? O que a gente vai ver aí no módulo 1, 2 e 3 durante o nosso processo de estudo. Mas eu quero que você fique calmo, que você fique tranquilo, porque seguindo a risca o que eu vou te mostrar a partir de agora, né, ao longo dessas nossas aulas, tanto das lives de aquecimento, quanto a aula do curso intensivo CFC, estudando 2 horinhas por dia, vai ser o suficiente para você poder conseguir aí a tua tão sonhada aprovação. Legal? Gente, então era isso que eu queria mostrar aí para vocês aqui na nossa aula de hoje, né? Esse panorama do que a gente vai trabalhar juntos aí, esse planejamento que eu estruturei aqui para vocês, para que a gente possa seguir essa jornada juntos, né? De mãos dadas, eu vou te pegar pelas mãos aí e a gente vai trilhar esse caminho juntos aí para que você seja aprovado no exame de suficiência, e posso te dizer com toda a clareza e com toda a certeza do mundo que você tem total possibilidade de começar agora e passar no exame de suficiência. Legal, gente? E ó, uma coisa que eu sempre digo nas nossas aulas, que eu sempre falo aqui no final, e aí de repente fica o aviso para vocês também, tem sempre aquele aluno que chega para mim e diz assim, Oswaldo, cara, essas aulas que você faz no YouTube são massa, tem um conteúdo técnico realmente muito bom, eu queria poder estudar depois, porque eu não consegui ver a gravação de todas as aulas, eu não consegui pegar o conteúdo todo, enfim, essas aulas elas ficam temporariamente disponíveis aqui no YouTube. E se você quiser assistir a gravação dessas aulas, né, e ter acesso aos materiais que eu disponibilizo, né, tudo isso de forma que eu faço aqui no YouTube, né, que eu transmito aqui de forma gratuita, né, e depois esse material ele sai do ar. E aí, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, você pode ter acesso participando da Turma da Pipoca VIP. Né? O que é a Turma da Pipoca VIP? É o nosso plano onde você tem acesso à gravação dessas nossas aulas que a gente faz aqui no YouTube e todas as apostilas que são disponibilizadas aqui também. Então você vai ter tudo isso organizado, estruturado dentro do portal do aluno para que você possa depois estudar com calma, com tranquilidade e poder participar. Vou te mostrar aqui por dentro como é que é o portal do aluno. Olha só. Então aqui, pessoal, ó, dentro do portal do aluno, da Turma da Pipoca, você tem acesso à gravação das aulas que eu faço aqui no YouTube. Então, por exemplo, aquele dia que você acordou desmotivado, meio borocochô, achando que não vai conseguir passar na prova, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui, ó, História de Alunos Aprovados no CFC. E aí você vai poder ver aqui o caso da Dilma, da Maíse, da Carolina, do Edmo, da Eveline, da Mônica e de tantos outros que tem aqui que você pode acessar para você poder se inspirar, né, digamos assim.
E aí, você pode vir aqui embaixo e ver a gravação das nossas aulas. Por exemplo, teve uma aula muito legal sobre estoque que foi dada, né? Então, você vai clicar aqui e vai assistir a aula de estoque. Então, você vai clicar aqui. Aqui vai ter a aula para você poder estudar. Então, aqui, você pode dar o play aqui, ó. Vou passar aqui um pouquinho para frente aqui, ó. Então, aqui tem a aula, a gravação. Inclusive, gente, ó, no PDF que vocês vão poder baixar, ele vem com todas essas anotações aqui que eu faço durante a aula. Então, aqui embaixo você tem um PDF, ó, comentado, ó, com as anotações que eu faço durante a aula, né? Que vocês sempre me pedem, Oswaldo, eu quero aquelas anotações que você faz aí ao vivo durante a aula. Pronto, tá aqui. Você pode ter acesso ao material, né, com as anotações e sem as anotações, né? Para agradar a gregos e troianos, né? Digamos assim, né? Quem quer as anotações, vai aqui as anotações, quem não quer também não tem problema. E aqui, por exemplo, teve uma aula aqui de um simuladão que nós fizemos aqui, ó. Então eu posso vir aqui, ó. Esse simulado foi sobre o quê? Foi um simulado sobre classificação de contas, DRE, estoque, imobilizado, tipos de relatório de auditoria, custeio por absorção, aqui, ó, ponto de equilíbrio. Então, você tem aqui essa aula para você poder estudar, ó. E aqui embaixo você tem o mini simulado e aqui a apostila só com as perguntas aqui para você poder baixar também aqui com as resoluções, ó. Então tá tudo mastigadinho, bonitinho para você poder ter acesso aí dentro do seu conteúdo para você poder estudar e ver a gravação das aulas que a gente vem fazendo aqui no YouTube, né? Produção, volta para mim. Então, se você tiver interesse em querer participar da turma da Pipoca VIP, né? Vai aparecer um QR Code aqui na tela aqui agora, ou então o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode fazer a sua matrícula. E paga quanto, Oswaldo, pela turma da Pipoca VIP? Você tem R$10 aí? Pronto, esse é o valor da parcela. R$10 você pode fazer a sua matrícula. Se você tiver R$10 por mês, você consegue fazer a sua matrícula para poder ter acesso aí à turma da Pipoca VIP, né? E conseguir ter o acesso por um ano ao nosso conteúdo disponibilizado dentro do portal do aluno. Para você que quer ser meu aluno, que dá um primeiro passo aí rumo à sua aprovação, a turma da Pipoca pode ser um caminho bem legal para você poder começar. Legal? Show de bola. Produção, fecha aí para mim então. Pode tirar aí o QR Code da tela. Beleza, show de bola, maravilha. Então tá aí, gente, ó. Esse material aqui, com o cronograma que tem as aulas, beleza, produção, já botou aí. Esse material que está aqui, eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? Então, para você que já está no nosso grupo do WhatsApp, eu vou mandar por lá. Se você não está no grupo, vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo também que você pode entrar no grupo. Por lá eu vou disponibilizar aqui esse material, vocês vão me dar aí uns 5 minutinhos mais ou menos, 10 minutos no máximo. Eu mando esse material lá no grupo para vocês vocês possam saber exatamente como é que vai ser o dia a dia, a nossa programação, as nossas aulas, para que você tenha acesso a todo esse conteúdo que vai ser desenvolvido aqui ao longo dessas próximas 2, 3 semanas, né? Digamos assim. Beleza? Então tá aí. Galerinha, por aqui finalizamos então. Espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha sido legal para vocês, que ela tenha sido proveitosa e acima de tudo, que ela tenha sido inspiradora, né? Para que você possa efetivamente galgar passos importantes aí rumo à tua aprovação, para a gente poder fechar esse semestre com chave de ouro e você ser aprovado no CFC em 30 dias, porque é plenamente possível. Beleza? Gente, então por aqui eu finalizo. Semana que vem, pau na máquina no curso intensivo CFC gratuito para a gente poder estudar juntos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. A faculdade em si, ela não te dá base para o CRC. E aí eu peguei e falei assim, não, vou ter que correr atrás. Inclusive o índice de reprovação é tão grande justamente por conta disso. A pessoa, ela tem que estudar, ela, sabe, tem que ir lá no que cai na prova mesmo, não é achismo, é você realmente estudar aquilo que cai. Aí eu engravidei novamente, e aí minha menininha pequenininha, eu formei, né, eu falei assim, não, eu não vou conseguir, né, realizar esse meu sonho, que era já formar tendo CRC em mãos. Falei assim, não, vou deixar para depois. E aí eu peguei, aí eu encontrei, né, o seu curso, gostei da didática e tal, eu peguei e falei assim, não, vou fazer, né. Uma frase que você falou que, assim, foi decisiva. Você virou e falou assim, nossa, olha, dos meus alunos, né, a maioria são mães e mulheres.
Então, assim, a mulher, quando ela é mãe, assim, é tiro e queda que você já vai aprovar. E aí eu falei assim, é mesmo, ó, eu tô na estatística aí de mãe, né? Mulher, mãe, então vou tentar. Os conteúdos são muito bons, sem enrolação, e eu até brincava, falava assim, nossa, gente, o professor Oswaldo, ele não é só ir lá dar uma aula, ele é um pouco de terapeuta, porque todos os vídeos tinham lá as frases motivacionais, né? Foi maravilhoso, porque quando eu tava lá super cansada, pensa, mãe de dois, opa, já, né, já animava. Eu fui aprovada no CFC, estudando em menos de 30 dias. Primeiramente, eu agradecer a Deus, né? Nossa, glória a Deus, porque, e assim, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vivenciei, desde 2013 para formando e tudo mais, né? Então, assim, minha vida tomou rumos que eu não havia planejado para mim. Então, assim, mas mesmo assim, tendo feito uma curvinha, eu ainda cheguei no meu objetivo final. Então, assim, quando foi lá, meu nome tá lá, Cristiane Amália de Souza Teixeira, eu falei, nossa, passa um filme na cabeça. E eu não sou de chorar, mas assim, saiu uma lagrimazinha só do meu olho. E foi assim, emoção, assim, até me emociono de lembrar. Obrigada, professor, e obrigada por toda a oportunidade de estar adquirindo esse conhecimento.